Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, né? Mais um dia aqui com o Senhor e eu tenho certeza que nossa leitura de hoje vai ser muito produtiva. Glória a Deus, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar aqui, continuando, né? Dentro do livro de 1 Samuel. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse início de semana. Hoje já terça-feira. Nós queremos te dar graças, Deus, porque sabemos que essa semana vai ser realmente uma semana cheia da tua presença. Vai ser algo, Senhor, que nós vamos experimentar cada dia mais, Senhor, com o Senhor, com a palavra. Que o Senhor possa cada dia mais realmente, Senhor, ministrar de forma mais profunda no nosso coração. Que a palavra vá sendo realmente, Pai, um divisor de pensamentos, de atitudes, de ações nossas, Pai, porque nós vamos conhecendo mais. E então nós vamos sendo mais confrontados e mais levados a verdadeiras mudanças. Obrigada, Jesus, pela tua palavra transformar a nossa mentalidade. Obrigada, Senhor, pela tua palavra transformar a nossa vida. Se nós olharmos para trás, Pai, e analisarmos quem nós éramos e quem nós somos hoje, nós já vemos nitidamente, Senhor, a transformação que o Senhor já tem feito em nós, as mudanças que o Senhor já tem feito em nós, o caráter sendo moldado, Senhor, onde nós tínhamos muitas dificuldades, o Senhor já tem diminuído, já tem transformado, Senhor, essas dificuldades à imagem e semelhança do Senhor. Obrigada, Jesus. Continua, Senhor, moldando a nossa vida, amassando, Senhor, aquele barro que só nas suas mãos, Senhor, ele pode ser moldado novamente. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo em nós e vai continuar fazendo através de nós. Obrigada, Jesus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, semana 16, dia 2, né? 1 Samuel 9 ao capítulo 12. 9, 10, 11 e 12. Vamos lá? 9, versículo 1. Diz assim: Quis era um homem rico e de grande influência da tribo de Benjamim. Quis era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem e de boa aparência. Não havia outro jovem de melhor aparência entre os israelitas. Era mais alto do que qualquer outro homem daquele povo. Um dia, as jumentas de Quis, pai de Saul, se perderam e ele disse a Saul: Leve com você um dos servos e vá procurar as jumentas. E eles andaram por toda a região das montanhas de Efraim e pela região de Salisa, mas não as acharam. Depois foram à região de Saalim, percorreram toda a terra de Benjamim e não encontraram os animais em parte alguma. Finalmente, depois de procurar na terra de Zuf, Saul disse ao servo: Vamos voltar para casa. A estas horas meu pai já deve estar mais preocupado conosco do que com as jumentas. Porém o servo respondeu: Acabo de pensar numa coisa. Nesta cidade mora um homem de Deus. Todo o povo daqui tem muita consideração por ele, porque tudo quanto ele diz acontece. Vamos ver se o encontramos e talvez ele nos diga onde estão os animais que procuramos. Mas não temos nada com que pagar esse homem, respondeu Saul. Até o nosso alimento acabou e não temos nenhum presente para dar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? Bem, disse o servo, tenho aqui 3 gramas de prata. Pelo menos podemos oferecer esse dinheiro a ele e ver se ele nos mostra o caminho. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: Vamos ao vidente, porque naquela época o profeta era chamado de vidente. E Saul concordou: Está bem, vamos. E assim foram para a cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam a colina em direção à cidade, viram algumas jovens que estavam saindo para tirar água. Então perguntaram a elas: O vidente está na cidade? Sim, responderam as jovens. Continuem por essa estrada. Ele mora logo depois da entrada da cidade. Ele acaba de voltar de uma viagem para tomar parte num sacrifício público no alto da montanha. Por isso, apressem-se para encontrá-lo antes que ele suba ao altar do monte para comer. O povo não comerá enquanto o vidente não chegar e abençoar o alimento. Vão agora e vocês o encontrarão. E assim eles foram para a cidade e quando entraram pela porta viram Samuel,
que saía na direção deles e se dirigia para o lugar do culto. No dia anterior, o Senhor já havia revelado isso a Samuel. Amanhã, a esta hora, vou enviar a você um homem da terra de Benjamim. Você deve derramar óleo sobre a cabeça dele, como sinal de que ele será o líder sobre Israel, o meu povo. Esse homem livrará o meu povo das mãos dos filisteus, pois tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido o seu clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: Esse é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Nesse instante, Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou: Pode me dizer, por favor, onde é a casa do vidente? Eu sou o vidente, respondeu Samuel. Suba até o lugar do culto, adiante de mim, e comeremos juntos. Pela manhã eu lhe direi o que você deseja saber, e indicarei o caminho a seguir. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, porque já foram encontradas. A quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família do seu pai? Mas, Senhor, respondeu Saul, não sou eu da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e o meu grupo de famílias é o menos importante de todos os grupos de famílias da tribo de Benjamim? Então, por que o Senhor está dizendo essas coisas a meu respeito? Então Samuel levou Saul e seu empregado para a grande sala e os fez assentar à cabeceira da mesa, dando-lhe lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Samuel ordenou ao cozinheiro-chefe: traga o pedaço de carne que eu pedi para colocar à parte e que era para ser preparado para o convidado de honra. Então o cozinheiro-chefe trouxe o pedaço de carne e o colocou diante de Saul. Aqui está o que foi reservado. Por favor, coma, disse Samuel, pois eu estava guardando esse pedaço para você, antes mesmo de haver convidado esses outros. Assim Saul comeu na companhia de Samuel. Depois que desceram do monte para a cidade, Samuel levou Saul para o terraço da casa, e ali conversaram por algum tempo. Ao amanhecer do dia seguinte, Samuel chamou Saul no terraço e disse: Levante-se, já está na hora de você partir. Eu o acompanharei. Saul levantou-se e Samuel o acompanhou até a saída da cidade. Ao chegarem até a saída da cidade, Samuel disse a Saul que mandasse o seu empregado prosseguir. E então disse a Saul: Espere mais um instante, para que eu transmita uma mensagem especial da parte de Deus. Capítulo 9 começa falando sobre uma família, sobre um homem chamado Quis, e que esse homem era o pai, de Saul, o futuro rei de Israel. Não era um rei que o povo queria, então o Senhor já providenciou esse homem, o Senhor já tinha esse homem em mente, o Senhor já tinha esse homem preparado, o Senhor já tem sempre algo muito adiante da gente, Quando a gente pensa que a gente surpreende Deus com alguma coisa, o Senhor sempre tem já tudo preparado. E Samuel então também já havia sido preparado pelo próprio Senhor a respeito desse homem. Então, quando tudo isso acontece, a respeito das jumentas, do pai de Saul, tudo já praticamente está debaixo do controle do Senhor, porque Samuel já sabia das jumentas, Samuel já sabia que Saul viria ao seu encontro na cidade, a essa hora do dia. A profecia está completa, O Senhor já havia conversado com Samuel a respeito de Saul e sobre esse encontro. Samuel, inclusive, tinha separado o alimento que Saul comeria. Ele não sabia quem era o homem, mas ele sabia que esse homem apareceria para jantar ou almoçar com eles naquele dia. E por último, então, Samuel fala para Saul aguardar um pouco, porque ele tem uma palavra da parte de Deus. Deus já está, então, falando, sobre o seu propósito aqui, através do rei que vai ser ungido. Capítulo 10. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, beijou-o e disse: Faço isto porque o Senhor ungiu você, para ser o líder de Israel, o seu povo. Quando você partir, vai ver 2 homens ao lado do túmulo de Raquel, em Zelza, na terra de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas já foram encontradas e que seu pai deixou de se importar com elas, está preocupado com a sua demora e pergunta: o que posso fazer para encontrar o meu filho? E quando você chegar ao carvalho de Tabor,
verá 3 homens vindo em sua direção. Eles estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus no altar que existe ali. Um deles estará levando 3 cabritos, outro estará levando 3 pães e o terceiro uma vasilha de vinho. Eles vão cumprimentá-lo e oferecer-lhe 2 pães, que você deverá aceitar. Depois disso, você irá a Gibeá Elohim, também conhecido como Monte de Deus, onde se encontra uma tropa dos filisteus que guarda a cidade. Ao chegar lá, você encontrará um grupo de profetas descendo do monte. Eles virão tocando saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles também profetizarão. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles e será transformado em uma nova pessoa. Assim que esses sinais se cumprirem, tome as decisões que parecem certas para você, pois o Senhor estará com você. Vá a Gilgal e espere ali por mim durante 7 dias, pois eu irei lá a fim de oferecer os sacrifícios queimados e os sacrifícios de paz. Quando chegar, eu lhe darei outras instruções. Quando Saul se despediu e virou as costas para se afastar dele, Deus mudou o coração de Saul, e todos os sinais profetizados por Samuel se cumpriram naquele dia. No momento em que Saul e o empregado chegaram a Gibeá, viram os profetas que vinham ao encontro deles, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele também começou a profetizar no meio deles. Quando seus amigos souberam disso, exclamaram: "O que aconteceu ao filho de Quis? Saul agora também é profeta?" E um homem dali acrescentou: "E quem é o pai deles?" Daí teve origem o provérbio: Saul também está entre os profetas? Tendo Saul acabado de profetizar, subiu ao monte onde estava o altar. "Por que vocês andaram?" perguntou o tio de Saul. Por onde vocês andaram?" perguntou o tio de Saul. E Saul respondeu: "Saímos para procurar as jumentas, mas não conseguimos encontrá-las. Então fomos ao profeta Samuel." "E o que foi que Samuel disse?" perguntou o tio. "Ele disse que as jumentas já tinham sido encontradas", respondeu Saul. Porém ele não contou ao tio que Samuel o tinha ungido rei. Samuel mandou que todo o povo de Israel se reunisse em Mispá e deu ao povo este recado: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e livrei vocês do poder dos egípcios e de todas as nações que maltrataram vocês. Mas apesar de ter feito tudo isso em favor de vocês, ainda assim rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: Preferimos ter um rei. Por isso, apresentem-se diante do Senhor de acordo com as suas tribos e grupos de famílias." Assim Samuel reuniu todas as tribos de Israel diante do Senhor, e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Então Samuel fez chegar a tribo de Benjamim diante do Senhor, grupo de família por grupo de família, e a família de Matri foi escolhida. E finalmente foi sorteado Saul, filho de Quis, mas quando o procuraram não o encontraram. Por isso consultaram novamente o Senhor: "Ele está aqui entre nós?" E o Senhor respondeu: "Saul está escondido no meio da bagagem." Eles correram e o trouxeram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, ele era maior do que todos do povo. Os mais altos do povo só lhe chegavam aos ombros. Então Samuel disse a todo o povo: "Vocês estão vendo o homem que o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele." E o povo gritou: "Viva o rei!" E Samuel repetiu então ao povo os direitos e obrigações de um rei, e escreveu-os num livro, e colocou esse livro num lugar especial perante o Senhor. Depois Samuel mandou que todos voltassem para casa. Quando Saul voltou para sua casa em Gilgal, Deus tocou o coração de um grupo de homens valentes que foram com Saul. Havia, porém, alguns vadios que exclamavam: "Como este homem pode salvar-nos?" E desprezaram Saul e não lhe trouxeram presente algum. Porém Saul não lhes deu ouvido. Capítulo 10 então fala desse momento em que Samuel reúne então todo o povo para apresentar o novo rei, o rei que Israel havia pedido. Saul é a escolha do povo de Israel. Saul é o pedido do povo de Israel. Então Saul é exatamente aquilo que o povo deseja, um rei sobre eles. Esse vai ser o futuro de Israel, né? Um povo que desejava um líder sobre a vida deles.
E a gente então percebe aqui que mesmo de maneira contrária, né, Saul nunca quis ser ungido rei nesse momento. Ele não entendia esse chamado, ele não entendia esse propósito, né? Era um homem totalmente tranquilo nos seus dias. Capítulo 11. Então Naás avançou com o exército amonita contra a cidade israelita de Jabes de Gileade e a cercou. Porém, os moradores de Jabes disseram a ele: vamos fazer um acordo e nós seremos seus servos. Todavia Naás, o amonita, respondeu: farei um acordo com vocês, mas somente sob uma condição: arrancarei o olho direito de todos vocês, como vergonha para todo Israel. Então as autoridades de Jabes disseram a ele: dê-nos 7 dias para ver se conseguimos algum auxílio, mandando mensageiros para o restante de Israel. Se nenhum dos nossos irmãos vier salvar-nos, aceitaremos suas condições. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade onde Saul morava, relataram ao povo a respeito da situação em que se encontravam os moradores de Jabes, e todos começaram a chorar em voz alta. Saul estava arando a terra no campo com 2 bois, e quando voltou à cidade perguntou: o que há com o povo? Por que toda essa gente está chorando? Então contaram a ele a respeito da mensagem que veio de Jabes. Então o Espírito de Deus tomou conta de Saul, e ao ouvir estas coisas ele ficou furioso. Pegou 2 bois e os cortou em pedaços, e mandou mensageiros levarem os pedaços por todo o território de Israel. Isto é o que vai acontecer aos bois de todo aquele que não quiser seguir Saul e Samuel na batalha, anunciou Saul. E Deus fez com que o povo temesse ao Senhor, e todos vieram a ele com um só pensamento. Quando Saul contou os homens em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel, além de 30.000 homens de Judá. Em vista disso, mandou os mensageiros de volta a Jabes de Gileade com este recado: nós iremos salvar vocês amanhã, antes do meio-dia. Foi enorme a alegria do povo quando os mensageiros chegaram com a notícia. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vocês, e vocês podem fazer conosco o que desejarem. Mas bem cedo, na manhã seguinte, Saul chegou. Ele dividiu seu exército em 3 companhias e atacou de surpresa os amonitas e os matou até a hora mais quente do dia. O restante do exército amonita se espalhou de tal maneira que não ficaram 2 deles juntos. Então o povo disse a Samuel: onde estão aqueles que diziam que Saul não seria nosso rei? Tragam esses homens aqui e vamos matá-los. Saul, porém, respondeu: ninguém será morto hoje, porque hoje o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos todos a Gilgal e confirmemos Saul como nosso rei. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamaram Saul rei diante do Senhor. Depois apresentaram ofertas de paz ao Senhor, e Saul e todo Israel estavam muito felizes. Capítulo 11 então fala desse momento que o rei amonita, né, confronta uma das cidades chamada Jabes de Gileade. E esses homens então ficam atemorizados com o prenúncio, né, de uma servidão, além deles serem mutilados, né, deles perderem o olho direito, todos eles. E eles buscam então uma saída através de Israel, né? E o mais intrigante aqui nessa passagem do capítulo 11 é essa maneira, né, de Saul convocar o povo para a guerra. Ele pega 2 bois e fatia eles em 12 pedaços, né? E manda para todo Israel, para as 12 tribos, dizendo: ou vocês vêm, ou todos os bois de quem não se apresentar à guerra vai acontecer a mesma coisa. Então ele estava convocando de uma maneira extremamente diferente, né? Que o Espírito do Senhor possa cada dia mais nos direcionar a entender essas coisas que a palavra de Deus traz como tipologia, como alegoria, né? Para que a gente possa ir compreendendo aquilo que Deus está fazendo. Mas nesse momento então Saul quase que confirmado, né, que é o que a própria palavra de Deus diz, que ele é confirmado diante do povo por causa dessa vitória contra os amonitas, né? Os amonitas foram vencidos nesse momento e não conseguiram então o seu intento de escravizar o povo de Jabes de Gileade. Saul toma realmente essa batalha para ele e vai e vence essa batalha junto com o povo
de Israel. Capítulo 12, o nosso último texto de hoje. Samuel falou novamente a todo o povo de Israel. Vejam, disse ele, fiz conforme vocês pediram e coloquei um rei sobre vocês. Agora vocês têm um rei que os conduzirá. Quanto a mim, aqui estou, velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês. Sou homem que estive a serviço público desde a minha mocidade. Agora me digam, enquanto eu estou diante do Senhor e diante do rei ungido de Deus, se tomei um boi ou um jumento de alguém, se dei prejuízo a alguém, se oprimi alguém, ou se aceitei suborno para encobri-los com os meus olhos, digam-me, e eu restituirei se fiz uma destas coisas. E eles responderam, o Senhor nunca nos explorou, nem nos oprimiu. O Senhor nunca tirou coisa alguma de nenhum de nós. O Senhor e o rei ungido de Deus são minhas testemunhas diante de vocês, declarou Samuel, de que vocês não podem me acusar de qualquer culpa. Eles são testemunhas, responderam. Então Samuel disse ao povo, o Senhor é testemunha, aquele que escolheu Moisés e Arão e que tirou seus pais da terra do Egito. Agora fiquem aqui e eu pleitearei com vocês perante o Senhor, enquanto vou lembrar todas as boas coisas que ele fez para defender a causa de vocês e de seus antepassados. Quando Jacó foi para o Egito e os seus antepassados clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão para tirarem os seus antepassados do Egito e os trazerem a esta terra, mas logo eles se esqueceram do Senhor, o seu Deus. E então ele permitiu que fossem conquistados por Sísera, comandante do exército da cidade de Azor, pelos filisteus e pelo rei de Moabe, os quais lutaram contra eles. Então eles clamaram novamente ao Senhor, dizendo, pecamos e nos afastamos do Senhor e adoramos as imagens de Baal e Asterote. Agora livra-nos dos nossos inimigos e adoremos ao Senhor. Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jefté e Samuel para livrar vocês, e vocês viveram em segurança. Mas quando vocês ficaram com medo de Naás, rei de Amon, aí me procuraram e disseram, desejamos um rei para reinar sobre nós, embora o Senhor, o seu Deus, já fosse rei sobre vocês. Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês o pediram e o Senhor respondeu ao pedido de vocês. Se vocês respeitarem e adorarem o Senhor e obedecerem aos seus mandamentos, e não se rebelarem contra o Senhor, e se tanto vocês como o seu rei seguirem o Senhor, o seu Deus, então tudo irá bem. Mas, se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor, e não quiserem atender ao que ele diz, então a sua mão será contra vocês, como foi contra seus pais. Agora preparem-se para ver a coisa maravilhosa que o Senhor vai realizar diante de vocês. Vocês sabem que não chove nesta época do ano, durante a colheita do trigo. Vou orar para que o Senhor envie trovões e chuva hoje, de maneira que vocês reconheçam até que ponto chegou a maldade de vocês ao pedirem um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele mesmo dia, e todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Ore ao Senhor, o seu Deus, a favor dos seus servos, para que não morramos, eles clamaram a Samuel. Porque agora acrescentamos a todos os nossos pecados mais este de pedir para nós um rei. Não fiquem amedrontados, disse Samuel ao povo. Certamente vocês fizeram esse mal, mas agora adorem ao Senhor de todo o coração e nunca mais voltem as costas para ele. Não se desviem seguindo outros deuses que não podem ajudar vocês, pois eles não têm nenhum valor. O Senhor não abandonará o seu povo escolhido, pois isso seria uma desonra para o seu poderoso nome. O Senhor se agradou de fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar em favor de vocês. Continuarei a ensinar a vocês todo o caminho bom e direito. Confiem no Senhor e adorem a Ele de todo o coração. E lembrem das grandes coisas que Ele fez por vocês. Mas, se continuarem a fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Capítulo 12. Eu gosto muito desses textos, onde os profetas, os juízes, quem está, na liderança de Israel, eles relembram, eles trazem quase que um resumo da história até aquele momento.
E aqui Samuel faz um breve relato, um breve resumo, bem breve, a respeito dos acontecimentos que acontecem até esse momento. Ele conta do versículo 8, né, até o finalzinho quase. Ele fala sobre todos os feitos do Senhor desde o Egito, quando o Senhor chama Moisés e Arão para libertá-los. E vai falando então do que vai acontecendo com o povo, que vai se desviando do Senhor, adorando Baal, adorando os deuses, né, ali de Canaã, e como eles vão sendo então oprimidos pelos reis, pelas pessoas que moram ali em Canaã. Mas que o Senhor então tinha ficado ainda mais, né, triste com o pedido deles de um novo rei, porque além deles terem se desviado do Senhor, eles realmente rejeitaram o Senhor como rei sobre eles, porque eles sabiam que eles tinham o Senhor como rei. O rei com letra maiúscula tem que estar aí na Bíblia de vocês, né? Porque Saul e todos os outros reis é rei com letra minúscula. Mas quando fala do rei Senhor Jesus, ou do rei que é sobre todos os reis, a letra é maiúscula, porque está falando do nosso próprio Deus, que é rei sobre nós, né? Que é o Senhor Jesus. Então, eles ficam muito tristes. Quando eles percebem o que eles fizeram, eles falam, agora nós vamos morrer mesmo, porque o Senhor vai nos matar a todos, quando Samuel mostra esse milagre através das chuvas e dos trovões. Eles temem, né, a praga, eles temem o juízo de Deus naquele momento, achando que Deus vai matá-los. Mas Samuel intercede, tudo isso cessa, e ele então, com esse sinal da chuva e dos trovões, faz um alerta novamente para Israel, que é feito em todo o tempo dentro da palavra de Deus, gente. Não adorem outros deuses, atentem para todos os mandamentos para obedecê-los, ame o Senhor de todo o seu coração, sabe assim? Então esses avisos, eles são constantes para Israel, para que eles entendam que é isso que eles precisam fazer para permanecer em segurança. Não tem a ver com reis, não tem a ver com pessoas, líderes acima deles, tem a ver com uma vida de obediência, gente. Tem a ver com uma vida diante de Deus. É isso que traz segurança para nós, é isso que traz consolo para nós, é isso que traz essa cobertura de segurança na nossa vida, ter o Senhor sobre nós. Ainda assim, nós sabemos que as fatalidades, elas podem vir a acontecer, mas nós estamos guardados pelo Senhor. E mesmo que venham, ainda assim tem a mão do Senhor guardando a nossa vida, e nós estaremos com Ele na eternidade. Então, mas a grande questão aqui é estar obediente ao Senhor, ser achado em justiça, ser achado em obediência. É isso que Deus requer de Israel, está falando isso através do profeta Samuel mais uma vez, e Israel então vai precisar obedecer. Se eles não obedecerem, a palavra já está liberada, no último versículo 25. Mas se continuarem a fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Então Deus já está falando sobre a bênção e a maldição desde do primeiro libertador, que é Moisés, né? O Senhor já diz o que ele vai fazer. Por quê? Porque Deus é Deus de cumprir palavra, Deus é Deus de justiça, Deus é Deus de equidade, Deus é Deus de uma só palavra. Quando Ele diz, é. O que Ele diz, acontece. O que Ele diz, se cumpre. Tanto de bênção quanto de maldição. Então nós precisamos estar alerta para esses textos e ver como Deus vai, de forma recorrente, falar a mesma coisa, que é tão simples. Obedecer aos mandamentos do Senhor, adorá-lo de todo o coração, viver diante do Senhor com integridade. É isso que o Senhor requer do seu povo Israel e de nós também hoje como igreja. É a mesma coisa, nada mudou. O que o Senhor deseja é que a nossa vida esteja diante dele em integridade, justiça, retidão, santidade, e tudo isso só nós, quando nós nos voltamos para obedecer os mandamentos, é suficiente. É suficiente, porque nós vamos estar agindo debaixo de justiça, debaixo de obediência, e o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai ser o nosso Senhor, o Senhor vai ser o nosso Salvador, o Senhor vai ser o nosso Rei, o Senhor vai ser o nosso remidor. É disso que nós precisamos. Amém, meus queridos, minhas queridas, Deus abençoe. Terminamos a nossa leitura de hoje, né? Amanhã a gente continua aí dentro do livro de
1 Samuel. Amanhã nós temos um texto bem grande, então são só 2 capítulos, mas em nome de Jesus a gente vai estar aí continuando isso, e com certeza essa semana está recheada aí de muita coisa boa que vai acontecer. Amém? Deus abençoe, que você possa meditar nessa palavra, que você possa prestar atenção nos detalhes, aí tem muita coisa dentro do texto, né? Eu não quero me alongar aqui, então a gente faz aquele comentário básico a respeito do texto, mas se a gente fosse esmiuçar aqui, a gente ia achar tanta riqueza. Então mergulhe um pouquinho mais, né? Que eu tenho certeza que o Espírito Santo está pronto aí para ministrar a tua vida nesse dia, tá bom? Boa terça-feira para todos, Deus abençoe, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Amém? Deus abençoe.